Agora a questão número 7. O plutônio 238Pu é usado para a produção direta de energia elétrica em veículos espaciais. Isto é realizado em um gerador que possui duas placas metálicas paralelas, isoladas e separadas por uma pequena distância d. Sobre uma das placas deposita-se uma fina camada de 238Pu, que produz 5 vezes 10 elevado a 12 desintegrações por segundo. O 258Pu se desintegra liberando partículas alfa, 1/4 das quais alcança outra placa, onde são absorvidas. Nesse processo, as partículas alfa transportam uma carga positiva Q e deixam uma carga menos Q na placa de onde saíram, gerando uma corrente elétrica entre as placas, usada para alimentar um dispositivo eletrônico que se comporta como uma resistência elétrica R igual a 3 vezes 10 elevado a 9 ohms. Determine a potência elétrica PE em watts fornecida ao dispositivo eletrônico nessas condições. Considere 1. O 238Pu é um elemento radioativo que decai naturalmente emitindo uma partícula alfa núcleo de 4He. 2. Carga Q da partícula alfa é igual a 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Letra A, 4,8 vezes 10 elevado a 2 watts. B, 3,6 vezes 10 elevado a 2 watts. C, 2,4 vezes 10 elevado a 2 watts. E D, 1,2 vezes 10 elevado a 2 watts. Vamos à resolução, então, da questão número 7, onde nós temos um dispositivo onde ele diz que 1/4, né, do número de partículas alfa produz naturalmente uma quantidade de carga, né, de 2 vezes 10 elevado vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, transportando essas partículas de um ponto para outro, não é isso? Através de uma carga, de uma placa que fica positivamente carregada com carga Q e negativamente carregada, o outro lado com carga menos Q, certo? E um dispositivo elétrico, né, eletrônico, que fica ligado, né, a essas duas placas, que tem resistência 3 vezes 10 elevado a 9 ohms, e ele pergunta qual é a potência dissipada por esse dispositivo. Reparem bem, senhores, que nessa questão nós temos duas coisas importantes. Nós temos a quantidade de partículas alfa que elas passam de uma placa para outra, justamente com uma carga elétrica que é 2 vezes 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, na verdade, eu tenho duas correntes elétricas. Uma corrente elétrica causada pelas partículas alfa, certo? Que será calculada como a carga, que seria o número de partículas vezes Q sobre 4 sobre ΔT. Douglas, mas por que Q sobre 4? A partícula alfa desintegra só 1/4 dessas partículas, não é isso? Então, na verdade, por isso a gente usa a carga sobre 4. Né? Fazendo, então, o cálculo dessa corrente elétrica, nós ficaríamos com, vamos lá, o valor de N, que no caso é 5 vezes 10 elevado a 14, não é isso? Vezes a carga, que é 2 vezes 10, 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 4 sobre 1. Senhores, fazendo essa conta aqui, bem rapidinho, aqui vai dar 3,2, não é isso? Dividido por 4 dá 0,8, vezes 5 dá 4, certo? 10 elevado a menos 5 amperes. Isso seria um valor associado à corrente elétrica gerado pelas partículas alfa, ok? Só que nós também temos uma corrente gerada através da carga Q, né? Porque uma placa fica carregada positivamente, uma outra negativamente, e essas cargas elas são transportadas num determinado momento pelo dispositivo eletrônico. Então seria N vezes Q, pura e simplesmente Q, porque é essa carga que é transportada, não só 1/4 pelas partículas alfa, tá? Sobre o mesmo ΔT, né? No mesmo intervalo de tempo. Então, senhores, calculando
essa corrente aí associada, nós teríamos então o seguinte valor da corrente. Seria 5, de novo, né? 10 elevado a 14, vezes 2 vezes 1,6, 10 elevado a menos 19, sobre, senhores, o 1, que é o tempo, né? No caso aqui é 4 vezes maior que essa, daria 16 vezes 10 elevado a menos 5 amperes, né? Lembrando que essas duas correntes, elas atuam justamente no fio ali naquele dispositivo eletrônico, no resistor. Então, nós teríamos uma corrente total, amigos, né, que seria a soma dessas correntes I mais I da carga, certo? Então, nós ficaríamos com a corrente igual a, corrente total, né, igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5, mais 16 vezes 10 elevado a menos 5, o que daria para a gente uma corrente de 20 vezes 10 elevado a menos 5, ou a corrente total poderia ser escrita na forma mais correta, que é 2, 10 elevado a menos 4 amperes, correto? E é essa corrente, amigos, que passa justamente pelo elemento resistivo dentro do dispositivo eletrônico. Sendo assim, a minha potência desse dispositivo eletrônico seria a resistência dele vezes a corrente ao quadrado, né? Quem tem potência, R ao quadrado, correto? Fazendo o cálculo, então, dessa potência, nós teríamos a resistência, 3 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 4, senhores, ao quadrado, não é isso? Nós ficaremos então com 3 vezes 2 vezes 2, né? Dá 4, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8, correto? Então, senhores, a potência no dispositivo eletrônico será igual a 12 vezes 10 elevado a 1, que no caso, senhores, é igual a 120 watts. Ou, transformando isso em potência de 10, a potência no dispositivo eletrônico ficaria como 1,2 10 elevado a 2 watts. E o nosso gabarito, amigos, seria a letra D de Douglinhas. Uou! Um grande abraço e até a próxima questão.